Olá, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que a presença do Espírito Santo envolva profundamente o seu coração neste momento e que esta palavra traga sabedoria, equilíbrio e direção para todos aqueles que receberam de Deus a responsabilidade de cuidar de uma família. Hoje, em nosso devocional diário, meditaremos sobre princípios do Senhor para os pais. Em um tempo em que tantas famílias enfrentam crises, Deus continua mostrando a sua palavra e o caminho correto para a criação dos filhos. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por mais esse dia e pela direção segura que encontramos nas Escrituras. Fala conosco agora e ensina-nos a viver os teus princípios dentro dos nossos lares. Dá sabedoria aos pais e fortalece as famílias segundo a tua vontade. É o nosso clamor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, o texto para a nossa meditação de hoje está em Efésios, capítulo 6, versículo 4. E diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Queridos irmãos, que orientação profunda e equilibrada nós temos aqui, não é verdade? Paulo mostra aqui duas coisas importantes. Primeiro, aquilo que os pais não devem fazer, provocar os filhos à ira. Depois, aquilo que devem fazer, criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Isso nos ensina que Deus se importa não apenas com a educação dos filhos, mas também com a maneira como essa educação acontece. Porque é possível corrigir de forma errada. É possível, meus irmãos. É possível usar palavras duras demais, atitudes injustas, excesso de autoritarismo ou até negligência emocional. E tudo isso pode ferir profundamente o coração de um filho. Você já percebeu como algumas pessoas carregam marcas emocionais da infância até a vida adulta? Palavras agressivas, falta de atenção, ausência de afeto, comparações constantes, pais que corrigiam sem amor ou exigiam sem ter um equilíbrio. Mas a palavra de Deus nos chama para um modelo diferente. Colossenses capítulo 3, versículo 21 está escrito: Vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Olha isso, meus irmãos. Deus se preocupa até com o desânimo emocional dos filhos. Isso não significa ausência de correção, claro que não. Muito pelo contrário. A Bíblia valoriza a disciplina. Provérbios 13, 24 está escrito: O que não faz uso da vara odeia seu filho. Ou seja, amor também corrige. Mas a correção bíblica não é baseada em ira descontrolada. É baseada em amor, equilíbrio e propósito. Pais não devem disciplinar movidos apenas pela raiva do momento. Precisam ensinar, orientar, aconselhar, mostrar caminhos. Porque criar filhos é mais do que controlar comportamento. É formar caráter. E aqui existe algo muito importante. O texto diz, na doutrina e admoestação do Senhor. Isso significa que os princípios usados dentro de casa precisam vir da palavra de Deus. Hoje, muitas famílias estão sendo guiadas apenas pela cultura do mundo, pelas redes sociais ou pelas opiniões humanas. Mas Deus continua sendo o padrão.
Você já percebeu como o mundo tenta enfraquecer a autoridade dos pais e os valores da família? Mas a Bíblia continua ensinando princípios eternos. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 6 e também o versículo 7, o Senhor orienta: e estas palavras as intimarás a teus filhos. Os filhos precisam ouvir a palavra dentro de casa, precisam crescer vendo oração, vendo temor a Deus, vendo comunhão. Porque o maior ensino, meus amados irmãos, não acontece apenas através de discursos, claro que não. Acontece através do exemplo. Pais ensinam muito mais pelo que vivem do que apenas pelo que falam. Talvez hoje Deus está falando com alguns pais que estão aqui vendo esse devocional, ouvindo, e que estão muito ocupados com tantas coisas, mas pouco presente espiritualmente na vida dos filhos. Muito trabalho, muita correria, muita distração e pouco diálogo espiritual dentro de suas casas. E aqui existe um perigo muito grande. O mundo está ensinando o tempo todo, constantemente. Se os pais não discipularem os filhos, outras vozes irão discipulá-los. Por isso, o lar precisa voltar a ser um ambiente espiritual, um lugar onde exista oração, um lugar onde exista perdão, onde exista ensino bíblico, onde exista amor. E aqui vai uma pergunta importante. Qual atmosfera espiritual existe dentro da sua casa hoje? Porque filhos percebem quando Deus é prioridade. E também percebe quando ele ocupa apenas um espaço secundário. Josué declarou, lá em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso fala de liderança espiritual dentro do lar. Talvez você pense, mas eu falhei em muitas áreas e todos nós falhamos em algum momento, meus irmãos. Nenhum pai ou mãe é perfeito, mas Deus continua restaurando famílias e ensinando novos caminhos. O importante é permitir que a palavra, a Bíblia Sagrada, transforme o ambiente da sua casa. Porque quando Deus entra em um lar, relacionamentos podem ser restaurados, feridas podem ser curadas e novas histórias podem começar. Hoje o Senhor está chamando pais e mães para viverem os princípios dele com mais sinceridade. Não apenas criando filhos para o mundo, mas preparando vidas para Deus. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos ensina como viver em família. Dá sabedoria aos pais para corrigirem com amor, ensinarem com equilíbrio e serem exemplos dentro de casa. Fortalece os lares e ajuda-nos a criar as futuras gerações nos Teus caminhos. É o nosso clamor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que esta verdade permaneça em seu coração. Os princípios de Deus continuam sendo o melhor caminho para as famílias. Ore, permaneça, confie e fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se Ele assim nos permitir.